Olá pessoal, prazer, meu nome é Nayara, eu sou advogada junto à Hertelmann Packer Advogados e hoje vamos conversar sobre um assunto que entendemos de suma importância aos empreendedores, pequenos, grandes e médios empresários ou ainda para quem tenha curiosidade no assunto, que é a cláusula de confidencialidade. Mas antes de darmos início à nossa conversa, não se esqueça de inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. O primeiro questionamento que devemos responder e que você deve estar se fazendo nesse momento é: o que é a cláusula de confidencialidade, certo? A cláusula de confidencialidade ela é um meio de proteção jurídica em uma relação contratual que visa assegurar certas informações que serão trocadas entre as partes diante do seu conteúdo. Assim, vai se garantir o sigilo para que não sejam fornecidos a terceiros que não façam parte desta relação contratual. A cláusula de confidencialidade ela pode vir previstas em toda a relação contratual e ainda pré-contratual. Como exemplo de fase pré-contratual, temos a negociação. Nessa etapa, a cláusula de confidencialidade ela pode vir por meio do termo de confidencialidade, conhecido pelas siglas americanas NDA. Você deve estar se questionando, mas por que confidencialidade já neste momento da negociação? Isso porque nessa fase você já pode estar trocando informações que mereçam um sigilo e ainda que depois não seja celebrado um contrato com a outra parte, será resguardada essas informações, não podendo aquela outra parte divulgar a terceiros. Já em relação à necessidade da cláusula de confidencialidade em contratos, deve sempre se analisar o tipo de relação que está sendo estabelecida e a natureza do contrato. Assim, se você estiver diante de um contrato em que será frequentemente trocadas informações, faz-se necessário a cláusula de confidencialidade. A exemplo, nós temos os contratos de prestação de serviços, os termos de parcerias, contratos de trabalho e ainda também pode ocorrer em contratos de compra e venda em que se faça necessário revelar algum projeto, algum segredo industrial para que se possa ser confeccionado um equipamento, um produto e afim. O segundo questionamento que devemos responder é por que deve se manter a proteção de algumas informações. Bom, quando você estiver nessa relação contratual, você vai estar trocando informações que possam ter um caráter sensível, pessoal ou ainda de um caráter técnico, comercial. Possa ser que você troque informações sobre carteira de clientes, projetos, segredo industrial ou know-how e que elas vão merecer uma proteção a fim que não sejam vazadas a terceiros que não façam parte dessa relação contratual. A exemplo, imagine você como contratante celebre um contrato de prestação de serviços mediante a cláusula de confidencialidade. Esse prestador de serviços, ainda que ele tenha acesso a informações sensíveis, confidenciais da sua empresa, ele não poderá estar revelando a terceiros que não façam parte desta relação em razão da cláusula de confidencialidade. Pois então, essa é a função da cláusula de confidencialidade, é assegurar a proteção das partes em relação às informações e da informação em si. Ainda que a cláusula de confidencialidade ela proteja os mais diversos tipos de informações, como já mencionei, há certas informações que não serão contempladas pela cláusula de confidencialidade, as quais são as informações em domínio público, as que possam recair em domínio público e informações em que a outra parte ou terceiros tiveram conhecimento de forma lícita. Recomendamos que você sempre deixe expresso na cláusula de confidencialidade a forma que você estará fazendo essa troca de informações com a outra parte. O que eu quero dizer é que fique claro se essas informações serão trocadas por meio físico, por meio verbal, por meio eletrônico, seja por e-mail, WhatsApp ou quaisquer outras ferramentas eletrônicas, ou ainda por todas elas. Essa especificação se faz necessário para que a cláusula de confidencialidade ela possa proteger todos esses meios de informações que serão trocados. Falando em meios de trocas de informações, é possível que na cláusula de confidencialidade possa constar que ao final do término daquela relação contratual, haja da necessidade da destruição dos documentos, cópias e demais,
ou ainda pela simples necessidade de devolver a parte que forneceu. Bom, vimos as informações que podem ser asseguradas pela cláusula de confidencialidade, vimos que tem que ficar expressa as formas em que serão trocadas essas informações. Vamos agora conversar sobre o prazo que deve sempre estar previsto na cláusula de confidencialidade. Em regra geral, se adota o prazo em que durar o contrato e mais um prazo de até 5 anos do término dessa relação contratual. Então, imagine que você celebrou um contrato de prestação de serviços que tem um término já estabelecido para 1º de janeiro de 2023. Nesse contrato também já havia uma cláusula de confidencialidade que previa que do seu término haverá ainda mais 5 anos para que essas informações sejam resguardadas pela outra parte. O que eu quero dizer? Que a partir dessa data de 1º de janeiro de 2023 se iniciará a contagem deste prazo de 5 anos, onde a cláusula de confidencialidade continuará vigente. Bom, eu mencionei que em regra geral pode ser utilizado esse prazo em que durar o contrato e mais até um prazo de 5 anos após o seu término. Mas não quer dizer que você seja obrigado a usar esses 5 anos. Você pode estabelecer 12, 24 e 36 meses. Mas quando falamos desse prazo, deve-se ter muita atenção para que ele seja sempre estabelecido em razão das informações que vão ser trocadas e ainda o tipo de contrato para que haja a proteção correta nessa relação contratual. Outro ponto que sempre irá constar na cláusula de confidencialidade é quanto da penalidade em caso de descumprimento. Quando falamos em cláusula de confidencialidade, a penalidade aqui ela tem uma função inibitória, ou seja, é assegurar que a outra parte não viole a cláusula fornecendo ou vazando essas informações a terceiros. Na grande maioria das cláusulas de confidencialidade, quando falamos em penalidades, elas podem vir previstas de duas maneiras, ou em perdas e danos, onde a parte que teve as informações violadas fará esse levantamento, ou por meio de um valor já pré-determinado na própria cláusula. Mas atenção em relação ao determinar esse valor, pois ele não pode ser tão expresso, mas também ele não pode ser tão ínfimo a ponto que a penalidade perca o seu caráter inibitório. Todas essas previsões dentro da cláusula de confidencialidade, elas são essenciais, pois caso futuramente você acione o Poder Judiciário, possa se garantir a validade e a execução desta cláusula que foi prevista no contrato. Bom, essas são as informações que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje. Se ficou alguma dúvida, nos escreva aqui no comentário. E se você conhece alguém que precise saber sobre esse conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, nos siga nas nossas outras redes sociais e conheça também o nosso site, onde estamos divulgando novos conteúdos diariamente. Meu muito obrigada e até breve!